Olá, hoje nós vamos ter uma reflexão na Palavra de Deus sobre um texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 7, e diz assim: perguntaram-lhe dizendo, Mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando isso acontecer? Esse texto na Bíblia Sagrada, ele é semelhante a outras duas passagens da Bíblia. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, são 3 capítulos nos evangelhos sinóticos, chamados sinóticos, né? Marcos, Lucas e João, que são evangelhos parecidos. O evangelho de João já mostra outras passagens, diferente dos outros 3. Mas nesses 3 evangelhos, nesses 3 capítulos, Jesus fala sobre sinais da sua volta, quando fosse ocorrer a sua segunda vinda. Então, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. O assunto começa quando eles mostram a construção do templo de Herodes, para Jesus. Construção monumental. Há historiadores que dizem que o templo de Herodes era maior e mais magnífico que o de Salomão. Eles então, mostrando o desenho, a arquitetura dele, a beleza do templo para Jesus, perguntam, olha mestre, quão bonito esse templo. Então Jesus diz, olha, em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então esse assunto puxa outro, e os discípulos começam a perguntar, então que sinal vai haver quando for acontecer, essas coisas? E aí Jesus começa a falar de vários sinais. Ele começa a falar de eventos que ocorreriam em algum momento na história, como ocorreu, que foi a destruição do templo no ano 70. Mas aí depois ele fala de outros sinais que ocorreriam bem para frente, não naquela época. Ele começa a falar que quando ele voltasse outra vez, haveria alguns sinais, assim como quando vai chover, a gente vê o sinal de chuva, formação de nuvens, mudança de direção do vento. Quando fosse ocorrer a sua segunda vinda, alguns sinais ocorreriam na humanidade, como um todo, no mundo. Então ele fala do primeiro sinal. O primeiro sinal é o sinal do engano. Ele diz, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e surgirão falsos cristos e falsos profetas. Esse é o primeiro sinal, o sinal do engano. Depois ele fala que ocorreriam também eventos de natureza de guerras, políticos. Ele fala, nação se levantará contra nação, reino contra reino, e ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. É outro sinal. Ele fala também de eventos, que envolvem também fatores, naturais. Ele fala, vocês vão ouvir falar de terremotos também em vários lugares. E aqui em Lucas ele usa uma expressão que só está em Lucas. Ele diz também, surgiriam epidemias. Lá em Mateus e Marcos usa outras expressões, Mas em Lucas ele usa essa palavra epidemia. E ele fala também sobre o esfriamento do amor. Depois ele fala sobre falta de fé. Ele diz, o amor se esfriará de quase todos. E quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura achará fé na terra. Quando a gente olha esses sinais, e a gente, é claro que não pode interpretar a Bíblia, fazer uma leitura dela de forma jornalística, Existe a chamada escatologia de reportagem. Escatologia é uma palavra que significa a doutrina das últimas coisas. A gente vê escatologia nos evangelhos, a gente vê escatologia nos livros proféticos, como Isaías, Jeremias, Ezequiel e vários outros.
A gente vê escatologia nas epístolas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Judas, e vemos escatologia, claro, principalmente no livro que chama Revelação, que é o Apocalipse. Mas quando a gente fala escatologia de reportagem, é que tem pessoas que ele pega a notícia que está saindo agora e já tenta interpretar, falando isso aí já está ocorrendo, né? E aí a gente até tem que ler a Bíblia na mão, o jornal na outra, isso não é errado, né? O famoso teólogo Karl Barth falava isso. O problema é quando eu tento aplicar em determinado tempo as coisas. Já houve pessoas que durante a história da igreja, nos últimos 2000 anos de cristianismo, tentou marcar data para a volta de Cristo. E não deu certo. Todas as vezes que alguém tentou marcar essa data, né, tentando interpretar algum texto, não ocorreu. E na Idade Média, houve quem tentou marcar, né, essa data. Na Idade Média nem falava o termo volta de Cristo, falavam o fim do mundo. Fim do mundo, quando vai ocorrer o fim do mundo? Tinha até ditados populares entre as pessoas, que eles diziam, olha, de 1000 passará, 2 não imperará, tinha esse ditado popular. Só que era uma tentativa de marcar a data, né? Acontece que nós já estamos no ano 2020, 2000 passou, e já vamos quase para 2021, né? Houve pessoas que antes do ano 1000 tentou marcar para o ano 1000, né? O evento do fim do mundo, pessoas vendiam propriedades e tal, mas não ocorreu no ano 1000. Durante a Idade Média houve quem também marcou alguma data. Na história moderna isso ocorreu várias vezes, né? Nos Estados Unidos, em 1843, mais de 100 mil pessoas se reuniram acreditando que alguém interpretou as profecias de Daniel com Ezequiel e entendeu que a volta de Cristo seria em 1843, depois 1844. Houve quem marcou o início do milênio na Terra para o ano de 1914, mas foi uma data tão infeliz que, em vez de ocorrer o milênio na Terra, estourou, foi a Primeira Guerra Mundial, deu tudo errado. E outras datas foram surgindo, né? Quando foi chegando perto do ano 2000, mais datas. 1988, outra data, né? Quando Israel se torna nação novamente, em 1948, muitos cristãos começaram a aplicar aquele texto de não passará essa geração e considerou como 40 anos, jogou 1948 mais 40, 1988, então achava que a volta de Cristo seria em 1988, não ocorreu. Depois teve pessoas que marcaram para o ano 2000, né? E outros em 93 que falaram, não, se tem que haver 7 anos de tribulação, acreditando que a tribulação vai ser um período de 7 anos, mas isso é uma linha de interpretação. Então ele tirou menos 7 e falou, vem no ano 2000. No ano 2000 também não ocorreu. Por que nenhuma dessas datas nunca deu certo? E se alguém marcar outra, não vai dar. Porque o Senhor Jesus diz o seguinte aos seus discípulos, acerca daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai que está no céu. Céu que está na agenda de Deus, não está disponível aos seres humanos. A única coisa que é pedido dos discípulos de Jesus é que vigiem, né, esteja em vigilância, não se envolva, né, com as coisas desse mundo, estejam vigilantes, porque a vinda do Filho do Homem, disse Jesus, será como um ladrão na noite, que ninguém espera e que ele vem. Então será como inesperada. Mas ele falou, vocês podem sim ter uma noção pelos sinais que iriam ocorrer. O primeiro deles é o engano, né? E a gente já viu muitos enganos no decorrer dos séculos. Atualmente a gente vê muita gente enganando também, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus, usando o nome de cristão e enganando, né? Surgindo falsos profetas, surgindo pessoas que prometem aquilo que Deus não prometeu, que falam aquilo que Deus não falou.
E se alguém fala o que Deus não falou, se alguém fala o que algo que não cumpre, então não tem outro nome para essa pessoa a não ser falso profeta. A gente também vê conflitos, né? Muitos conflitos políticos. Os conflitos que existem hoje no mundo não são apenas aqueles que são mostrados nos jornais. Existem muitos conflitos ocorrendo em muitos países que não são mostrados nos jornais. Existem muitos conflitos ocorrendo hoje e nem todos são divulgados. Entre nações, existe também o esfriamento do amor, né, que a gente vê, né? O amor em todos os sentidos. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor maternal, o amor filial, o amor em todos os sentidos. A gente vê hoje pessoas fazendo barbaridades, né? Com pessoas do próprio sangue. Isso não mostra outra coisa no seu esfriamento do amor. E também o amor a Deus. A fé, às vezes, sendo tratada de uma forma tão superficial, e não uma fé em Deus mesmo, uma fé genuína, né? Uma fé que não se firma em nada, e nem pode se falar que é uma fé. A gente vê também, agora mais que nunca, né, em evidência nos dias atuais, a questão das epidemias, que não é novidade, é claro, já houve pestes terríveis na história da humanidade, né? A peste negra, na Idade Média, que matou milhões de pessoas, depois a gripe espanhola, em 1918, 19, matou 50 milhões de pessoas. A gente poderia enquadrar nisso aí até a própria AIDS, né, que desde os anos 80 ceifou a vida de várias pessoas. A varíola, que durante muitos anos ceifou a vida de milhares de pessoas também, peste bubônica. E nos últimos anos vem surgindo as Covid, que essa Covid não é única, né? A SARS, 2003, a gripe asiática, né? Em 1968 houve também um surto, nos anos 50 também houve, nos anos 60, depois no ano 2003, 2009, o HN1, e agora, final de 2019, o ano 2020 corrente, a gente está vendo aí a epidemia do Covid, que já chegou no mundo a marca de 1 milhão de mortos. No Brasil está chegando a 150 mil. E ela já é considerada pandemia, né? Porque não é um evento local, nenhum país, mas se espalhou no mundo todo. Isso são sinais? São sinais. Isso aponta alguma data quando Jesus voltará? Não, data não. Apenas diz para nós estarmos alerta, apenas diz para a gente estar vigilante, preparado para qualquer hora. A gente tem que entender que a gente tem que estar vigilante por quê? Porque haverá um dia na história que cumprirá-se as profecias de 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 15, Mateus capítulo 24, versículo 29 a 31, quando haverá realmente uma volta de Cristo à Terra. Quando haverá, sim, existem religiões que não acreditam em um arrebatamento, né? Fala que isso é uma passagem simbólica, mas os evangélicos principalmente acreditam que esse é um texto literal que ocorrerá. Agora, não há concordância muito sobre quando, né? Existem períodos aí que, dentro da teologia, que é considerado antes da tribulação, da chamada grande tribulação, antes do milênio, depois da tribulação, no meio. E isso aí há algumas linhas de pensamento nesse sentido. Mas o fato é que haverá uma vinda de Jesus, haverá sim um arrebatamento, conforme diz Mateus 24, conforme diz 1 Tessalonicenses 4, conforme diz 1 Coríntios 15. Nós não sabemos quando isso ocorrer.
Mas independente disso, apesar que um dia haverá uma volta de Cristo à Terra, em um certo sentido, para muitas pessoas no mundo, todo dia Jesus vem para eles todo dia. Como assim? É aqueles que são mortos, é aqueles que morrem, é aqueles que são levados, aqueles que vão, né, já ao encontro de Jesus, com aquela certeza no peito, né, de que é um filho de Deus. Para essas pessoas, Jesus já veio. Para esses ele já veio, para esses já ocorreu, né, eles já foram ao encontro de Jesus. Agora, em um dia, haverá, né, para quem estiver vivo aqui na Terra, uma segunda volta de Jesus, o qual a gente não sabe quando, mas a gente é alertado para estar vigilante, seja se for levado, né, pela morte ou nessa segunda vinda de Jesus. E aos sinais que estão aí. Então eu leio esses sinais e entendo, olha, a gente tem que estar preparado. Jesus Cristo voltará um dia. Esses sinais apontam para a sua vinda. Portanto, estarmos vigilantes, portanto, termos um encontro com Deus. Termos um encontro com Deus, o que é isso? Eu tenho religião? Não, religião tem muitas, né? Religião vem do latim, significa religare, tentativa de religar o homem a Deus. Mas a religião, na verdade, não liga o homem a Deus. Só existe um caminho a Deus. Ele chama Jesus Cristo. Em João capítulo 14, Jesus diz, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Lá no livro do profeta Amós, ele fala assim, prepara-te para te encontrares com teu Deus. Prepara-te para te encontrares com teu Deus. Aí você fala, o que eu tenho que fazer para isso ocorrer? Eu tenho que fazer algum ritual? Eu tenho que fazer algum grande sacrifício? Não, é a coisa mais simples que existe. Lá em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim, olha, se com o teu coração creres que Jesus é o Senhor, e com tua boca confessares que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, será salvo. Mas só isso? Sim. As coisas de Deus são dos mais simples que existem. Aí você fala, não, mas eu pensei que eu tinha que me arrastar de joelhos a tal lugar, eu tinha que acender uma vela para minha alma, eu tinha que fazer um sacrifício muito grande para adquirir salvação. Aí que está o erro. A salvação em Cristo eu não posso comprar. Eu não posso, com sacrifício nenhum, garantir ela. O sacrifício já foi feito, e foi feito por Jesus Cristo na cruz. Eu só tenho que confiar, aceitar, né? O sacrifício foi feito, o preço foi pago. Um preço muito caro. Eu tenho que confiar, eu tenho que aceitar, eu tenho que me entregar a Deus, só isso. Eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. Você diz, não, mas eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fiz algo tão terrível, hediondo. O pecado não é só quem faz isso. Em primeiro lugar, você tem que saber que a gente já nasce em pecado. Davi fala, olha, em pecado me concebeu minha mãe. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo fala assim, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não havia um justo sequer. Então, o homem pecou, ele não pode se salvar. Não existe outra oportunidade pós-vida, ela tem que ser decidida aqui. E não é algo que eu posso fazer, não é pelas minhas obras, muito embora que as minhas obras são importantes, muitas vezes elas demonstram meu caráter cristão, muitas vezes elas até demonstram minha fé, mas elas não garantem a minha salvação. A salvação é de graça, Efésios 3:10, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça significa favor imerecido, é algo que eu não mereci, mas eu recebi de graça por Cristo. Eu só tenho que crer, eu só tenho que confiar, é isso que me liberta, é isso que me salva, é isso que me dá paz,
eu crer, eu aceitar isso. Eu não posso, mas Jesus pode. E Ele fez isso por mim e agora eu só tenho que aceitar. É muito simples, a gente às vezes vê alguns programas de televisão que é lamentável, né? Porque às vezes só fala o nome de instituições religiosas, às vezes só vende um produto, e às vezes não fala o principal, que é falar o amor de Deus, é falar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, que agora não há barganhas a fazer com Deus, que tudo está pago, que eu agora já estou guardado nele, né, em Cristo Jesus. Essa certeza é importante porque quando Jesus fala vigiai, porque não sabeis quando virá o Filho do Homem, eu tenho que ter essa certeza. Seja o encontro nosso com Cristo for através da morte, ou o encontro com Cristo for na sua segunda vinda, quando Ele vier, e a gente não sabe quando será isso. É isso que Jesus fala, vigiai, estar preparado, vocês não sabem quando o Filho do Homem voltará. Eu encerro dizendo que quando Jesus estava na cruz, havia mais duas pessoas com ele, em duas cruzes, uma à direita e uma à esquerda. E o que estava à esquerda falou, olha, se você é filho de Deus, desce da cruz e nos salva a nós e a ti mesmo. O que estava à direita falou, olha, você não sabe o que diz, porque nós realmente estamos aqui porque merecemos, mas Ele é um justo, Ele não merece nada disso. E olhando para Jesus, falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus se vira para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que certeza maravilhosa, né? Essa certeza que você sente quando você realmente reconhece que é um pecador, pede o perdão dos seus pecados, peça que Cristo realmente habite na sua vida e venha o Espírito Santo e faz morada em você e te dá uma certeza, uma paz gloriosa, maravilhosa, e diz, você é de Deus, você não é um derrotado, você não é um perdedor, você é um filho de Deus, é uma filha de Deus, e você está escondido em Cristo, que está escondido em Deus. Isso liberta de muita coisa, de muito trauma, liberta, isso dá uma libertação da depressão, porque você entende que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você entende que mesmo que ocorra problemas no caminho, nós estamos sujeitos a problemas, a tribulações. Jesus fala, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu deixo com vocês o Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco para sempre. E quando você tem essa certeza, todas essas outras coisas ficam menor, porque você diz, Cristo está em mim, eu estou nele, e independente quando será que vai ocorrer esses eventos, eu estou preparado. Que Deus abençoe a cada um. Não fique atemorizado, nós estamos vendo muitas pessoas atemorizadas hoje, né, deprimidas, pensando que o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar, acabou de dizer isso aí de cara, o mundo não vai acabar. O que vai ocorrer é uma grande renovação nessa terra, quando Jesus voltar. Essa terra será purificada, será transformada, uma nova Jerusalém celestial descerá do céu, vai haver uma transformação total, não vai acabar, vai haver uma mudança total. E a gente tem que estar nesse novo reino de Deus. Primeiro ele começa no coração da gente, depois ele será implantado na terra. É por isso que na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou, ele ensina a orar dizendo assim, venha a nós o teu reino. É isso aí. Quantas pessoas que rezam isso aí todo dia e nunca parou para pensar no que é isso. Em primeiro lugar, o reino de Deus já está dentro de nós. Jesus disse em Lucas 17:20. Olha, quando alguém dizer o reino de Deus está ali ou ali, você não acredita, porque o reino de Deus já está dentro de você. Em segundo lugar, haverá uma implantação depois do reino de Deus, também físico na terra. É isso que a gente espera, confia, né? E a palavra de Deus está aí, nos ensinando isso. Ok? Próximo. Daqui uns dias a gente grava outro vídeo com outro tema. Hoje esse é um vídeo
de esperança, mostrando que há uma luz no fim do túnel. Essa luz chama Jesus Cristo. Deus te abençoe. É em Cristo Jesus. Amém.